Hoje vamos mergulhar uma história daquelas que marcam a gente. É sobre uma única família que enfrentou 12 diagnósticos de câncer. Uma jornada que nos leva bem para o centro da genética, da dor e de um legado que, no fim das contas, acaba tocando todo mundo. É uma pergunta que fica martelando na cabeça, né? Como é possível que uma única família tenha passado por 12 diagnósticos diferentes de câncer? É quase inacreditável. Para a gente começar a entender como alguém consegue suportar tanto, a gente precisa primeiro conhecer a família Feitosa Mota e, claro, a falha genética que virou a vida deles de cabeça para baixo. Então, vamos voltar um pouco no tempo. A nossa história começa antes de tudo, quando a família ainda não sabia o nome do inimigo que eles carregavam. Era como uma sombra bem ali, escondida no código genético deles, prestes a se manifestar. Vamos lá para Fortaleza, no Ceará. Lá vivia o Regis Feitosa Mota. Pensa numa vida que parecia perfeita. Economista, pai de 3 filhos incríveis, a Ana Carolina, o Pedro e a Beatriz. Eram super unidos, sabe? Uma família feliz que não fazia a menor ideia da tempestade que já estava se formando ali, bem no DNA deles. E aí, em 2009, essa vida aparentemente normal começou a rachar. A Ana Carolina, com só 12 aninhos, recebeu o diagnóstico de leucemia linfóide aguda. E o mais incrível é que, em vez de se deixar bater pelo medo, aquela experiência toda nos hospitais, despertou nela um sonho. Ela decidiu que ia ser médica, para poder ajudar outras pessoas que passavam pela mesma coisa. Só que a doença da Ana Carolina era, na verdade, só o começo. Para a gente entender a avalanche de diagnósticos que veio depois, a gente precisa dar uma pausa na história e mergulhar um pouquinho na ciência. Precisamos conhecer um gene que tem um apelido bem forte, o guardião do genoma. Pois é, e aqui está ele, o nome do adversário invisível da família, Síndrome de Li-Fraumeni. O que é isso? Bom, é uma condição hereditária bem rara, causada por um defeito, uma falha, num gene que é, essencial para proteger a gente contra o câncer. O nome dele é gene TP53. Para entender melhor, imagina que o gene TP53 é tipo o segurança de elite do nosso corpo. O trabalho dele tem 3 etapas fundamentais. Primeira, ele fica de vigia o tempo todo, patrulhando o nosso DNA para ver se não tem nenhum erro. Segunda, se ele acha algum problema, ele puxa o freio de mão na hora, para a divisão da célula para dar tempo de consertar o estrago. E a terceira etapa, se o dano é grave demais, sem conserto, ele toma uma decisão radical. Manda a célula se autodestruir. É um processo chamado apoptose. Tudo isso para proteger o corpo inteiro. Essa imagem aqui mostra bem a diferença, que é basicamente a diferença entre vida e morte no nível celular. De um lado, a gente tem o TP53 funcionando direitinho como um escudo protetor. Do outro lado, é o que acontece na síndrome de Li-Fraumeni. O escudo está quebrado. O sistema de defesa simplesmente não funciona. E aí, aquelas células com defeito que deveriam ser destruídas ganham um passe livre para se multiplicar sem controle nenhum. E é assim que os tumores começam. E a consequência dessa falha é simplesmente devastadora. Pensa só, quem tem a síndrome de Li-Fraumeni chega a ter 90% de chance de desenvolver algum tipo de câncer durante a vida. 90%! É um número... Nossa, é um número assustador. Ok, mas como é que essa falha passa de pai para filho? A síndrome é o que a gente chama de autossômica dominante. Traduzindo isso, basta herdar uma cópia do gene com defeito de um dos pais para ter a síndrome. É literalmente como jogar uma moeda para cima a cada gravidez. 50% de chance de passar a mutação adiante. E no caso do Regis, que nem imaginava que era portador, a moeda tragicamente caiu do lado errado para os 3 filhos dele. Agora que a gente entendeu a parte da ciência, vamos voltar para a história da família, para ver como essa realidade genética se desenrolou da forma mais devastadora possível. A partir de 2016, a vida da família se transformou num ciclo. Um ciclo implacável de hospitais, exames, diagnósticos. Foi nesse ano que o próprio Regis e o filho dele, o Pedro, descobriram câncer. E foi aí que veio a confirmação da síndrome na família. A partir daquele momento, as perdas vieram uma atrás da outra, de um jeito rápido e muito doloroso. Em 2018 foi a pequena Beatriz com só 10 aninhos. Em 2020, o Pedro com 22. E em 2022, a Ana Carolina, que conseguiu realizar o sonho de ser médica, mas acabou falecendo por causa de um tumor cerebral com 25 anos. Fica a pergunta, né? Como é que alguém consegue seguir em frente depois de perder todos os filhos? É inimaginável. Mas o Regis Feitosa Mota encontrou uma resposta. Uma resposta que transformou a dor dele em propósito. Vivendo um luto que, sinceramente, a gente nem consegue imaginar direito, o Regis, ele pegou toda essa dor e transformou numa missão de vida.
Ele foi para as redes sociais não só para contar a história dele, mas para virar uma voz muito forte na conscientização sobre o rastreamento genético. Ele alcançou milhares de pessoas, deu apoio para tantas outras famílias que também estavam lutando contra o câncer. E o mais impressionante é que, enquanto ele inspirava tanta gente, a luta dele mesmo não parava. Além da leucemia, lá em 2016, ele ainda teve que enfrentar um linfoma. E depois, em 2023, um terceiro câncer, o mieloma múltiplo, que atinge a medula óssea. O Regis faleceu aos 53 anos, e o dia não poderia ser mais simbólico. Foi no Dia dos Pais de 2023. As palavras do irmão dele, o Rogério, resumiram o que todo mundo que acompanhou essa história sentiu. O Regis finalmente foi ao encontro dos filhos. Um final agridoce, né? Por uma batalha tão intensa aqui na Terra. Então, o que é que fica quando uma batalha como essa termina? Bom, a história da família Feitosa Mota deixa, sem dúvida, um legado. Um legado muito poderoso e que vai durar. Olha, a dimensão da luta deles é algo difícil de colocar em palavras. São 4 pessoas da mesma família. E no total, 12 diagnósticos de câncer. 12! Esses números eles não são só estatística. Eles representam anos e anos de tratamento, de dor, mas também da força extraordinária que eles tiveram que ter para enfrentar uma condição genética tão avassaladora. No fim das contas, a história deles foi muito além da tragédia. Ela se tornou um verdadeiro chamado, sabe? Um alerta para todo mundo sobre a importância de conhecer a nossa genética. E se tornou também um símbolo do amor incondicional de um pai que lutou até o último segundo para honrar a memória dos filhos. E a gente termina com essa reflexão. A jornada da família Feitosa Mota, por mais que seja única nessa dor imensa, levanta uma questão que serve para todos nós. O que será que está escrito no nosso próprio DNA? E mais importante, qual é o poder que o conhecimento pode nos dar para, quem sabe, reescrever um pouco do nosso destino?